Olá pessoal, meu nome é Paulo Praz e hoje estou aqui novamente para falar com vocês sobre um assunto que normalmente é muito comum entre todos nós. As pessoas desde pequeno, desde de infância com escolas, normalmente têm resistência a mudanças. Um exemplo com crianças é quando a criança troca de professor ou troca de escola, ela resiste um pouco àquilo que é novo. Isso é natural, é comum com a maioria das pessoas. Mas esse aspecto é uma característica que a gente tem que conduzir melhor, que a gente tem que entender que isso depende de como a gente encara as coisas, como a gente pensa sobre isso. E eu vou dar um exemplo, vou contar uma história no esporte, que vou dar um exemplo que ilustra bem essa situação. Então é o seguinte, eu como treinador estava com um atleta preparando para uma competição e esse atleta remava num barco muito velho, num barco da década de 70. Nessa época esse barco já tinha uns 25 anos de idade. E era o que o clube tinha no momento, um barco de madeira muito velho e remos de madeira. Mas o clube conseguiu copiar uma forma de um barco moderno, um pouco mais moderno, também de madeira, e recebeu remos de fibra de carbono. Esse meu atleta estava acostumado nesse barco de madeira e com esse remo de madeira muito antigo. Então eu fiz um período de adaptação com ele para um material melhor, com melhor tecnologia, com melhor acabamento e muito melhor em andamento já comprovado. Então eu peguei ele um mês antes da competição e adaptei ele ao barco novo e aos remos de carbono, que eram muito melhores do que os remos de madeira. Esse atleta ficou treinando um mês antes da competição e próximo à competição ele me disse que não se sentia bem no barco, que não se comportava bem, que queria remar no barco velhinho, que queria usar os remos de madeira, que ele se sentia muito melhor, senão ele ia perder a competição se ele usasse aquele material melhor. Ora, eu acompanhava ele no treinamento, vi que não tinha modificação nenhuma, que ele estava andando muito equilibrado ou até mais. E que ele tinha que se adaptar mais com o barco porque era uma novidade, era uma coisa nova e era melhor. E aquilo simplesmente, no meu ponto de vista, era um bloqueio psicológico, um bloqueio mental desse atleta querendo se fixar neste material velhinho que ele estava acostumado. Então, eu disse para ele que não ia trocar, que ele ia competir com aquele barco. Mas mais próximo à competição, acho que uns 2 ou 3 dias antes da competição, a equipe dos outros colegas deles, os outros remadores, se reuniram e pediram para falar comigo. E entraram na minha sala uns 6 ou 7 remadores, sem o remador esse que estava se preparando nesse barco melhor, pedindo para falar comigo sobre a situação desse remador com relação ao barco velho e o barco novo. Eu disse para eles que era lógico que eu estava passando o remador para um material melhor e queria ficar naquele barco. E os remadores disseram, não, mas ele está muito chateado, não consegue se adaptar, quem sabe tu muda de ideia e coloca ele num barquinho que ele estava acostumado, que ele vai se sentir melhor e vai ganhar a competição. Eu disse, não, de jeito nenhum. Os remadores continuaram insistindo, eu tive que ser muito claro e coloquei eles, olha, não, de jeito nenhum, ele vai competir naquele barco, é melhor, é um material que é muito mais sofisticado e ele já tem um período de adaptação, é só um bloqueio mental que ele vai ter que quebrar isso. Então, a gente seguiu para a competição, que era no fim de semana. Esse atleta muito chateado disse para mim, olha, eu vou perder a competição. Eu disse, olha, se tu perder, pode passar a responsabilidade para o treinador que te colocou nessa situação, que no caso sou eu, que te colocou que tu tinha que competir no barco melhor e com os remos de carbono, e eu quero ver tu explicar essa situação, porque não tem lógica, mas tudo bem. Tu tens condição de ganhar, tu está muito preparado, com tranquilidade, é o melhor nessa característica de esquife, no barco individual para essa competição, tu tem tudo para ganhar, depende de ti. Bom, ele foi para a competição, a competição tem 2.000 metros, ele remou praticamente 1.500 metros atrás do adversário dele, dos adversários, e nos últimos 500 ele deu uma arrancada e ganhou a competição. A partir dali ele seguiu remando com remo de carbono,
passou a usar aquele barco, seguindo naquele barco, e depois evoluindo mais ainda, pegando barco de fibra de carbono, pegando remos melhores, ainda que eram pás diferentes, pás de cutelo, seguiu evoluindo e entendeu que esse processo era natural. Mas é normal de todo ser humano, alguns atletas levam isso muito forte, de usar o material velhinho, aquilo que está acostumado, e não procurar evoluir, claro que com um período de adaptação, e se fixam com bloqueios mentais, e com a mania de querer usar aquilo que eles estavam acostumados. Bom, isso deixa muito claro para vocês que tudo é uma questão de adaptação e da forma com que a gente pensa, de que a gente conduz as situações. A gente tem muita força mental para resolver as coisas, mas a gente tem que querer resolver e se adaptar às mudanças. Mudar é necessário, isso tudo, mudança é a coisa mais constante que tem na vida. E a mudança está ligada diretamente à evolução, evolução de tudo, evolução da vida, evolução de equipamento, evolução de tecnologia, em tudo. Tudo está ligado a isso. Então eu deixo essa mensagem para vocês, espero que curtam e que se inscrevam no meu canal e até breve.